Senhora Presidente, Senhora Ministra, cumprimentar os demais presentes. Senhora Ministra, antes de mais, um enquadramento, para que fique bem claro, nós, e não vou dizer mais do que ninguém para não arriscar, mas nós somos completamente favoráveis à realização da Jornada Mundial da Juventude e entendemos perfeitamente a importância que o evento tem de recebermos Sua Santidade o Papa em Portugal, o impacto mediático, o impacto económico que tudo isto pode trazer para o nosso país, a notoriedade e aquilo que é o papel também da Igreja, numa altura em que os censos revelam que a população portuguesa se continua a identificar com a Igreja Católica como se identifica. No dia 28 de outubro, numa audiência com a Sra. Ministra, nós demonstrámos de imediato que nos sentíamos muito preocupados com o facto de estarmos a autorizar que os contratos que fossem celebrados no âmbito da Jornada Mundial da Juventude pudessem ser celebrados sem uma fiscalização prévia por parte do Tribunal de Contas. A nossa preocupação, e obviamente respeitando aquilo que colocámos no requerimento e sabendo que a Sra. Ministra não vem responder pelas câmaras municipais e não irá responder no âmbito daquilo que são as competências que foram, vamos chamar-lhe assim, descentralizadas ou delegadas nas câmaras municipais, existem, no entanto, diversas questões que nos assolam neste momento e que acabam por, inevitavelmente, no nosso entendimento, manchar o nome da Jornada Mundial da Juventude e colocam uma série de dúvidas sobre a população, criando notícias atrás de notícias que em nada são benéficas para a Jornada Mundial da Juventude. Estamos a pouco mais de 6 meses da realização do evento e uma das questões que nos preocupa é que ainda não é público o orçamento definitivo da Jornada Mundial da Juventude. E para além de não ser público o orçamento definitivo da Jornada Mundial da Juventude, não existe sequer publicamente algo que fosse orientativo, vamos assim considerar, em relação a esta questão de valores. Estimam-se valores que a Igreja teria uma participação de cerca de 80 milhões de euros, mas estamos a falar de notícias. Estima-se que o Estado teria uma participação de 36 milhões e meio, que a Câmara Municipal de Lisboa 35 milhões, que a Câmara Municipal de Loures 10 milhões, e vamos ser justos, porque nós estamos aqui numa lógica de responsabilidade, percebemos que estes 10 milhões da Câmara Municipal de Loures, porventura até serão aqueles que o investimento está de imediato com uma aplicabilidade no território, porque percebemos, e eu enquanto vereador de Loures conheço perfeitamente o território, e que se não fosse feito este investimento, certamente aquela zona nunca seria reabilitada como está a ser. Portanto, Loures até tem um benefício direto na criação do território para a Jornada Mundial da Juventude. E que teríamos também a Câmara Municipal de Oeiras com 1 milhão. Uma das questões que nos assola de imediato é quando temos uma comparação das últimas Jornadas Mundiais da Juventude que foram realizadas, quando pensamos no exemplo de Madrid, e dou o exemplo de Madrid porque obviamente é aquele que poderá ter uma maior semelhança com o evento português, o investimento do Estado espanhol foi praticamente nulo. O investimento que foi feito no território foi essencialmente em consequência da venda de passes e também dos donativos que foram dados para o evento. Mas chegamos agora a uma parte que tem a ver diretamente com a sua tutela. Nós assistimos recentemente à questão, e depois do memorando de entendimento, assistimos às declarações do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que diz que a partir de agora o coordenador é ele. Que ele é que vai coordenar tudo, não precisa que ninguém venha cá coordenar nada, porque o que está a ser coordenado não está a ser bem coordenado, inclusive palavras secundadas essas pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Filipe Anacoreta Correia, que também referia-se nestes termos a José Sá Fernandes, coordenador nomeado pelo Governo. A Câmara Municipal de Loures, de imediato, vem dizer que sabe perfeitamente quem é que coordena a jornada e que, portanto, não aceitaria uma ingerência da Câmara Municipal de Lisboa no território. Sendo que muitas vezes nós até assistimos a alguns comentadores, alguns até com responsabilidade enquanto deputados nesta Casa, que dizem que aquilo era uma zona de revitalização
de uma área importantíssima a 100% de Lisboa, e parece que não percebem que 70% do território está no território de Loures e não no território de Lisboa. Esta questão da responsabilidade de José Sá Fernandes aparece numa altura em que nós conhecíamos que o despacho assinado em outubro de 2022 prolonga as competências de José Sá Fernandes até dezembro de 2024, quando inicialmente estava previsto para dezembro de 2023. Uma das questões que nos assola é perceber, depois da Jornada Mundial da Juventude, porque é que alguém que está com um salário de 4.500 euros continuará durante mais aproximadamente 1 ano e meio a exercer funções sobre um evento que, entretanto, estava concluído. Para além de todos os custos associados à equipa que acompanha José Sá Fernandes até 2024. A questão do Tribunal de Contas, que já falámos, que nos preocupa, e olhando para os contratos que estão expressos no base.gov, já ficamos com bastante preocupação. Olhamos, no entanto, para aquilo que é a responsabilidade da tutela da Sra. Ministra e percebemos que à data de hoje, mesmo para concluir, ainda não temos o plano de mobilidade e transportes, o plano de segurança, o plano de saúde e que tudo isto está fora. Ontem saiu, e mesmo para terminar, Sra. Presidente, ontem saiu uma sondagem da Aximagem que poderia ter sido feita dentro do Chega, porque na realidade a população portuguesa concorda com o nosso posicionamento. Para já, o requerimento de chamarmos a Sra. Ministra é precisamente dentro da área da sua tutela para tentar enquadrar aquilo que se tem passado com a Jornada Mundial da Juventude. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Estamos precisamente a 153 dias do início da Jornada Mundial da Juventude e eu quero agradecer ao Chega a oportunidade para estar nesta comissão e à Sra. Presidente para me ouvirem sobre aquilo que são as responsabilidades do Estado com aquele que é um dos eventos de maior amplitude em Portugal. É um evento com caráter mundial, com ampla reprodução por todo o globo, que traz ao nosso país cerca de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas entre 15 de julho e 15 de agosto. Não vale a pena concentrarmos apenas na semana de 1 a 6 de agosto. Portugal candidatou-se a receber a Jornada Mundial da Juventude por entender que este é um evento e chamo a atenção que que Portugal se candidata com a Presidência da República, com o Governo, com as câmaras municipais que a este evento se associaram. É um evento que mobiliza milhares de jovens de todo o mundo, com reprodução mediática a nível mundial, que transmite um momento particularmente exigente neste momento, que é um momento de paz, de solidariedade, de união, de tolerância, valores que ganharam especial relevância dado o evoluir dos acontecimentos no último ano, com a eclosão de uma guerra na Europa. A realização da Jornada Mundial da Juventude, volto a dizer, convoca-nos a todos. E não convoca apenas católicos, Sr. Deputado. Convoca todas as pessoas de todos os credos, etnias e origens sociais, porque é isso que se quer nesta Jornada Mundial da Juventude. Teremos em Portugal jovens de todo o mundo, um momento único de celebração da paz, da expressão de um país aberto ao mundo, da afirmação de um Portugal tolerante, plural e moderno. A Jornada Mundial da Juventude é um evento único e irrepetível, com ampla divulgação e com um espaço mediático internacional. Não só pela promoção e divulgação de Portugal no seu todo, com cerca de 200 nacionalidades inscritas que serão recebidas por todo o país, do continente às ilhas. Este é um evento nacional de alcance global. Eu dou alguns exemplos. Na semana que antecede a jornada, teremos cerca de 8.000 peregrinos só em Vila Real. A Jornada Mundial da Juventude será um evento nacional, que vai para além de Lisboa, Loures, Oeiras, ou mesmo para além da área metropolitana de Lisboa e da diocese que o recebe, que é a Diocese de Lisboa. E por isso é mesmo um evento que tem, neste momento, todas as paróquias do país a funcionar para receber peregrinos. Importa, pois, clarificar algumas das incongruências, imprecisões que tenho ouvido e que tenho lido a propósito daquilo que é o investimento e a comparticipação do Estado no apoio à organização da JMJ, que, volto a frisar, é uma organização da Igreja, mas à qual o Estado português, recebendo um chefe de Estado e recebendo um evento desta dimensão,
o Estado português não podia ficar fora das suas responsabilidades. O primeiro ponto, questão do orçamento. O Estado, como já disse, estima investir até cerca de 26 milhões de euros neste evento. Deste bolo, 6 milhões de euros destinam-se para a remoção dos contentores do Parque do Trancão. Devo, aliás, anunciar que foi hoje mesmo retirado o último contentor deste espaço, fazendo com que a requalificação daquele espaço a seguir à Jornada Mundial da Juventude é mesmo uma realidade e uma realidade duradoura para as próximas gerações. Os restantes cerca de 20 milhões, ou até 20 milhões, como está na resolução do Conselho de Ministros, incluem as despesas com o grupo de projeto, a aquisição das torres multimédia, as instalações sanitárias, a transmissão televisiva, o abastecimento da água, a ponte militar, a promoção do país no estrangeiro, o Centro de Comando e Segurança, o Centro de Apoio à Imprensa Nacional e Internacional, bem como os planos de mobilidade, de saúde e de proteção civil. Indo ao detalhe, este investimento tem por objetivo não apenas um evento temporário, de 2 semanas, mas também deixar um legado permanente, tangível e intangível. Com este investimento, o país recupera para Lisboa e Loures uma parte importante da sua frente ribeirinha, devolvendo o equivalente a 10 campos de futebol para um parque de lazer, uma área verde qualificada para usufruto de todos, atuais e futuras gerações. Sublinhar ainda que este investimento se traduz igualmente na promoção de Portugal como um todo. Temos, por exemplo, uma parceria com o Turismo de Portugal, com a RTP, para a produção de 30 filmes sobre o nosso país, para a emissão durante a transmissão da televisão para Portugal e para o mundo, incluindo nos ecrãs da JMJ e também a sua assistência a órgãos de comunicação social estrangeiros. Estes exemplos servem para salientar como este investimento se destina a entidades públicas como a RTP, ao abastecimento e distribuição de água, ou mesmo à ponte militar, que será feita com a defesa. Sobre as incongruências que fui lendo sobre a questão dos ajustes diretos, o Orçamento do Estado, relembro, votado nesta Casa, prevê e autoriza a celebração para as entidades públicas e apenas no âmbito da realização da JMJ, que, de acordo com a lei, os ajustes diretos vão até aos limites comunitários. É o artigo 149 do Orçamento do Estado para 2022, que esta exceção não é caso único, mas que fique claro, esta exceção é mesmo uma exceção. Todos os contratos estão ao dispor, Sr. Deputado, do Tribunal de Contas, e ficou votado nesta Casa que não seriam sujeitos à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, mas que todos seriam a fiscalização concomitante nos 10 dias seguintes à sua celebração. Sei que tenho que terminar, Sra. Presidente, mas julgo que é importante dizer isto. Por isso mesmo, há fiscalização do Tribunal de Contas e todos estão a ser fiscalizados. Recordo, aliás, que ainda hoje um jornal dá nota do Sr. Presidente do Tribunal de Contas a afirmar isto mesmo. Quero sublinhar ainda que no âmbito da contratação pública há vários níveis de controle associados a estes ajustes diretos, já que a decisão no âmbito das contratações passa por vários níveis de decisão, começando pelo grupo de projeto que propõe, terminando na Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, que é a entidade responsável por toda a condução do processo de contratação pública, seguindo-se a fiscalização do Tribunal de Contas. Todos os contratos públicos são disponibilizados a quem quiser através do portal base. Sobre o Plano de Segurança e Mobilidade, Sra. Presidente, eu já percebi que já passei o tempo, darei nas próximas respostas os esclarecimentos que quiserem. Devo dizer, tive hoje a oportunidade de falar com o Sr. Coordenador antes de vir para esta reunião do grupo de projeto, falei com a empresa, que é uma das empresas credenciadas e que foi alvo de um concurso para ficar com o Plano de Mobilidade. O Plano de Mobilidade está a ser articulado com a área metropolitana de Lisboa e será conhecido no final do mês de março. O Plano de Segurança está a cargo do Sr. Embaixador Viseu Pinheiro, que é o secretário-geral
dos serviços de segurança interna e que tem tido várias reuniões técnicas, uma das quais com o grupo de projeto, na qual eu também pude participar. Por isso, senhoras e senhores deputados, sempre disponível para qualquer esclarecimento, mas não vale a pena olharmos apenas para a espuma dos dias, olhemos para aquilo que são investimentos que vão ficar também em Portugal e que vão garantir que tudo acontece com segurança e com o rigor que é preciso nestas coisas, num evento que tem 2 milhões de estrangeiros a chegar a Portugal. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Ministra, uma vez mais, de facto esta audição ainda faz mais sentido, porque percebemos, de facto, todos queremos entender melhor. Fala do plano de mobilidade e transportes, diz que o plano de segurança está em curso, o plano de saúde, mas para quando? Nós precisávamos de uma data, porque os municípios precisam de uma data concreta para começar a trabalhar. Depois, a senhora Ministra não respondeu nem à minha pergunta, nem do Partido Social Democrata, em relação ao porquê da extensão do prazo da equipe de projeto. E a segunda pergunta que lhe faria é se confirma as notícias que vêm a público que diz que o gabinete de Sá Fernandes custa 30 mil euros em salários. Ora, se for mais um ano e meio de 30 mil euros de salários, qual é a justificação disto? Depois, entretanto, a senhora Ministra fala da situação dos contentores. A resolução do Conselho de Ministros, de facto, retira dali os contentores. A primeira resolução do Conselho de Ministros dizia que os contentores iriam, em princípio, para a Alverca do Ribatejo. Entretanto, pelo que se sabe, não vão. Uma das questões que se faz é para onde é que vão os contentores, porque também tem uma ligação clara com a Jornada Mundial da Juventude. Depois já ouvimos aqui, entretanto, pela intervenção do Sr. Deputado Pedro Segonho, que diz, isto não, e a Sra. Ministra corroborou com a situação, ao dizer não é uma mera celebração religiosa. Mas vamos assumir de uma vez por todas, é um evento religioso, não tenhamos problemas de o assumir, porque não existe vergonha nenhuma em assumir que é um evento religioso, pelo contrário, temos todo o orgulho em receber a sua santidade o Papa. Não é isso que está em questão, creio que é transversal a todos os partidos que estamos de acordo com a realização. Agora, existem questões que, obviamente, podemos ter este tipo de explicação que não, e a senhora Ministra vai-me perdoar a frontalidade, é uma das mais experientes do Governo a poder manobrar a qualidade das respostas e a forma como responde, tem muita experiência política, mas há questões aqui que temos que clarificar. Por exemplo, a ponte militar. Diz que o investimento por parte do Estado também consagra a ponte militar, mas a ponte militar também, no memorando de entendimento, também é a responsabilidade dos municípios. E diga aqui perante todos, para que é que serve a ponte militar? Porque até à semana passada não se sabia se seria necessária ou não, e tem custo aproximado de 1 milhão de euros, se a ser necessária se será meramente para a passagem do Papa Móvel, 1 milhão de euros, ou se passarão peregrinos por ali. Portanto, são as notícias, e se estão erradas, as câmaras municipais têm prestado aos seus vereadores e às suas assembleias municipais informações que não coincidem com a realidade. Portanto, estas questões são importantes, é importante percebermos, porque hoje em dia basta olharmos para a sondagem que vem a público, ou para o estudo que está a público, e as pessoas concordam com a realização da Jornada Mundial da Juventude. Não é isso que está em questão. Aquilo que nós queremos perceber é exatamente o porquê de manter José Sá Fernandes até 2024, o porquê se existiu ou não problemas com a coordenação, ou se aquilo que aconteceu por Filipe Anacoreta Correia e por Carlos Moedas foi apenas um devaneio de uma noite, ao dizer que afinal existiam problemas de coordenação, se existiram ou não existiram problemas de coordenação, se esses problemas estão sanados, se a questão da ponte militar está resolvida. E a última pergunta, Sra. Ministra, deixo-lhe uma pergunta que é de veras, eu acredito que seja incómoda. Todos sabemos o preço dos passos. Todos sabemos o preço para entrar na Jornada Mundial da Juventude, existem várias tipologias de passos. Sra. Ministra, diga-me uma coisa, esperamos 2 milhões de participantes. Quanto é que custam os passos? Oscilam entre que valores? E quanto do valor dos passos reverte a favor do Estado ou das autarquias? Muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Bruno Nunes, eu volto a dizer, o plano de segurança está a ser feito e, mais não digo, tem em causa um chefe de Estado e, portanto, o plano de segurança está entregue ao Sr. Embaixador Viseu Pinheiro, que é o secretário-geral do Serviço de Segurança Interna. E, portanto, houve já várias reuniões
com as forças de segurança. Aliás, aproveito para responder à pergunta também da senhora deputada que tinha colocado. Várias reuniões com as forças de segurança ao mais alto nível e, neste momento, com as preocupações normais de quem está a 153 dias de um evento desta natureza, com as preocupações normais, mas que tem um plano de segurança feito, capaz de responder àquilo que é o desafio com que estamos confrontados. O plano de mobilidade, eu volto a dizer, está adjudicado à empresa, está a ser trabalhado com a área metropolitana de Lisboa, está a ser trabalhado com as câmaras municipais, está a ser trabalhado do ponto de vista técnico. Tive hoje uma reunião novamente com a área metropolitana de Lisboa, estará absolutamente concluído, e tem que ser concluído também com as forças de segurança, no final de março. No final de março. É esse o meu objetivo, é o prazo que tenho para lhe dar. E espero que as câmaras continuem a trabalhar como têm trabalhado. Cada uma das câmaras municipais tem responsabilidades definidas no memorando e tem tarefas para fazer e tem que as fazer e, felizmente, qualquer uma das câmaras municipais diretamente envolvidas, Lisboa, Loures e Oeiras, estão a fazer o trabalho que lhes compete. Neste momento, as reuniões da Comissão de Acompanhamento, que também estão estipuladas por resolução do Conselho de Ministros, onde estão envolvidas todas as áreas governativas, está a reunir todos os 15 dias para fazer a monitorização de todas as dimensões desta organização. Quanto aos contentores, Sr. Deputado, os contentores, volto a dizer, que julgo que não ouviu há pouco, os contentores foram assumidos desde a primeira hora pelas infraestruturas de Portugal, foi hoje retirado o último contentor, garantindo assim aquilo que se disse aqui há pouco pelo Sr. Deputado Pedro Segonho e pela Sra. Deputada Sofia Matos, que é a longevidade destes investimentos. A retirada daqueles contentores permitirá e justifica a extensão de mais um ano do grupo de projeto, precisamente para que, a seguir às jornadas, continue o trabalho de requalificação daquele espaço, para que aquele espaço possa ser devolvido com qualidade e para usufruto da população em geral. Quanto à ponte militar, Sr. Deputado, eu vou ser muito clara. A ponte militar a deslocação da ponte militar é obrigação do Estado, Ministério da Defesa, é um encargo do Estado. O encargo das câmaras municipais, seja Lisboa ou Loures, é que não basta pôr lá uma ponte, isto não é um Lego. É preciso fazer uma infraestrutura que garanta que quer o Papa Móvel passe, quer passem os peregrinos, a ponte não cede. E por isso, a parte da infraestrutura para manter a segurança da ponte militar faz parte das câmaras municipais. Se o Papa Móvel vai passar ou não, Sr. Deputado, a esta altura do acontecimento, eu não posso, não me compete a mim dizer isso, compete à Igreja, mas diria que neste momento não está sequer definido esse trajeto. E julgo que respondi a todas as questões que colocou. Julgo que não me esqueci de nenhuma. Eu aproveito só porque tenho um minuto para responder à Sra. Deputada Sofia Matos. Alojamento e alimentação faz parte da dimensão da organização da Fundação Jornada Mundial da Juventude da Igreja. Sra. Presidente, Sra. Ministra, uma vez mais, eu não posso deixar de fazer uma consideração em relação ao que aqui já foi dito. Aliás, é pena não estar cá a Sra. Deputada Paula Santos, quando vem o PCP, de falar daqui de algumas questões. Uma das coisas que o PCP tratou em relação à Jornada Mundial da Juventude deixou um dossiê vazio na Câmara Municipal de Loures e não fez absolutamente nada, sendo que o anterior executivo era do Partido Comunista. E deixou a batata quente para ser resolvida a posteriori. Depois, Sra. Ministra, há aqui perguntas concretas. A Sra. Ministra falou consecutivamente na questão de serem 2 milhões de peregrinos. A informação que temos, quer nas câmaras municipais, quer nas forças de segurança, é que todos os planos de segurança e de mobilidade estão a ser trabalhados com base num 1 milhão de peregrinos. É aquilo que existe de informação. Por isso, onde é que vamos buscar a outra questão? Depois, a Sra. Ministra falou diversas vezes da resolução do Conselho de Ministros. E na resolução do Conselho de Ministros, no Conselho de Ministros diz, por fim, considerando que os trabalhos de qualificação, valorização ambiental e fruição pública da zona ribeirinha do complexo logística da Badela. Sra. Ministra, como sabe, eu acumulo funções enquanto vereador na Câmara Municipal de Loures, esta competência é da Câmara Municipal.
E não só é da Câmara Municipal, como a Câmara Municipal já assumiu, apesar do Partido Comunista, que não está cá, ter colocado num salão imobiliário, uns meses antes na Alemanha, a venda daquele território. Mas já foi assumido por esta Câmara Municipal e por este Executivo que não será vendido o território, que será devolvido à população com infraestruturas para tal. Portanto, os planos estão em andamento dentro da Câmara. O que é que José Sá Fernandes ficará a fazer até ao final de 2024, porque esta competência está assumida. Em relação ao alojamento nas escolas, para concluir, dizer que me sinto muito preocupado que esse alojamento possa ser feito nas escolas de Loures, porque infelizmente nem no pacote de descentralização existem verbas suficientes para dotar as escolas do concelho com pavilhões desportivos, e a maior parte deles não têm, por isso certamente vão ser mobilizados para Lisboa. Mas pode ser através do skate park, que era a preocupação de alguns dos partidos que aqui estavam. Senhora Ministra, mesmo para concluir, voltando a falar da ponte militar, se não sabemos se vai passar ali ou não o Papa Móvel, se vai passar ali ou o que é que vai passar ali, se é para peregrinos ou não, como é que podemos dizer que já está numa fase final, e obviamente eu não quero conhecer o plano de segurança, tendo em conta as características e a personalidade que estamos a falar, mas como é que poderemos ter o plano de segurança praticamente terminado se ainda não sabemos sequer se vai passar por ali ou não vai passar por ali Sua Santidade o Papa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Nunes, a Igreja aponta para vir 1,5 milhão a 2 milhões de peregrinos e devo dizer-lhe todos os cenários que estão a ser trabalhados, quer naquilo que diz respeito ao recinto e à ocupação do recinto, quer no plano de mobilidade, quer no plano de segurança, quer para o plano de saúde, quer para aquilo que são todas as áreas que envolvem o alojamento por parte da Igreja, a restauração por parte da Igreja, que é competência da Igreja, tudo isto está a ser trabalhado para termos cá 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas. 1,5 milhão a 2 milhões. Se vier 1 milhão, tanto melhor. Tanto melhor porque o problema é se nós estivermos a trabalhar para 2 milhões e vierem 3 milhões. Portanto, neste momento, aquilo que nos dizem é 1,5 milhão, 2 milhões. Na minha cabeça está trabalhar para receber 2 milhões de peregrinos e é nisso que estamos concentrados. A requalificação do espaço é devolver à população. Senhor Deputado Bruno Nunes também, não fique fechado na ponte militar só para o Papa Móvel. Isso é que seria um desperdício de dinheiro. O que é preciso é que a ponte, como sabe, conhece a zona, mas eu convido os senhores deputados a lá irem, a ponte precisa de passar por cima de água. Portanto, as pessoas precisam de passar de um sítio para o outro. A ponte é também para os peregrinos, pode ou não ser para o Papa Móvel. E, portanto, aquilo que temos que assumir é que ela é absolutamente necessária. E, Senhora Presidente, dou-lhe esta prenda de terminar 5 minutos antes. Eu disse que os gastos são até aos 26 milhões. Chamo a atenção que estamos a fazer tudo o que é possível para conter os gastos, tudo o que é possível para que seja um sucesso, e volto a agradecer a disponibilidade de ter estado aqui a dizer aquilo que compete à parte do Governo.